eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoramos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te sentes salvo e ao invés estás triste e oprimido, sem vigor, sente a presença do Senhor, que o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoramos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Olá, boa noite, tudo bem? Espero que você esteja bem aí na tua casa, preparado, inspirado já para esse culto que estamos começando agora, para louvar, para engrandecer o nome do nosso Deus, para ouvir mais da palavra dele. E foi tão bom começar esse culto já cantando sobre a doce presença do Senhor nas nossas vidas. Como faz bem sentir a presença de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas, falando muitas vezes para a gente, não é? E eu quero continuar então com você agora, fazendo uma leitura bíblica que fica lá no Salmo 34. Ela é bem conhecida, você pode acompanhar comigo aí? Louvai ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Como disse o texto, engrandecei ao Senhor comigo,
e juntos exaltemos o seu nome. O cântico agora diz: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Vamos louvar ao nosso Deus então? Sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. O Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, é um prazer estar com você nesse momento. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alex, sou um dos pastores da Primeira Igreja Batista Cascadura. E nesse culto de adoração ao Senhor, como eu falei com os irmãos da última vez que estive aqui, Deus colocou no meu coração e eu estou trabalhando com os irmãos aí nesse momento onde você está, que é um momento diferente de onde eu estou aqui gravando, né? Talvez você esteja me assistindo por um canal diferente, eu agora estou diante do meu celular falando com você, mas talvez você esteja me assistindo pelo seu celular, pelo seu computador ou pela sua TV.
mas estamos caminhando juntos, porque assim é o reino de Deus. Um reino onde vivemos como irmãos e um reino que, mesmo distante, seguimos a mesma direção e ordens de um único Senhor e Mestre, que é o Senhor Jesus. E inspirado nisso, o meu coração trouxe como proposta aos irmãos uma série de mensagens aprendendo com o Senhor Jesus através das ações dele em seus evangelhos. Mas eu escolhi ações específicas do Senhor para estar trazendo aos irmãos. E essa série de mensagens foi batizada de Aprendendo com os Milagres de Jesus, né? Aprendendo com as ações miraculosas que o Senhor Jesus faz e fez, né, na decorrer da sua caminhada. E na mensagem passada nós falamos sobre quando Jesus acalma a tempestade. Falamos como essa mensagem nos ensina que a fé, a fé no Senhor Jesus é aquilo que nos concede a possibilidade de perseverar diante das atividades, diante de todas as circunstâncias. Então, nós vamos continuar, porém, nessa manhã ou nessa noite, quando vocês estão me escutando, nós vamos estar falando sobre um outro milagre. Na verdade, um milagre que é muito pregado, é muito falado, mas seja um milagre que algumas vezes pode ser deixado de lado. E, na verdade, é o primeiro milagre, a primeira realização miraculosa do Senhor Jesus, né? Então, como os irmãos já sabem, aqueles que já são mais afiados nas Escrituras Sagradas, nós vamos estar falando sobre a ação de Jesus nas bodas de Canaã. Nós vamos estar falando sobre quando Jesus transforma a água em vinho. O texto que eu vou estar lendo é o texto que se encontra, né, no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. É o único lugar onde esse texto se encontra, é a única passagem, né, que nós temos dessa situação onde Jesus se envolve, né, e o texto vai estar sendo projetado na tela, a minha versão é NVI, e eu vou estar lendo, e o texto vai dizer o seguinte: no terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então disse Jesus: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso de Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse texto é muito interessante, porque João vai ser o único, para começo de conversa, que vai escrever sobre ele. Né? Nós vamos ter essa passagem somente revelada no Evangelho de João. Já falei outras vezes como João é aquele que vê e revela as ações de Jesus de uma forma muito mais delicada, de uma forma muito mais poética e profunda. Talvez isso tenha a ver com a sua personalidade, com a personalidade que ele desenvolveu, né, caminhando com o Senhor Jesus. Esse texto é muito interessante porque não vai ser sobre isso que eu vou estar falando, mas ele fala sobre obediência à mãe de alguma forma. Brincadeiras à parte, aqui nós temos uma postura de perseverança e de determinação de Maria como discípula e como serva do Senhor também aqui, entendendo aquilo que Jesus tinha a possibilidade de fazer e de abençoar a vida desse casal que estava celebrando as bodas de casamento. Quando nós pensamos sobre o tema do casamento, né, e quando pensamos nessa perspectiva,
O próprio texto sagrado, ele representa e ele fala sobre isso, né? Nós temos todo um entendimento que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva que o espera para ser buscada por ele, para celebrarmos, né, a nossa união na eternidade. A aliança do casamento é algo que sempre foi muito falado e muito glorificado nas Escrituras Sagradas como a união de duas pessoas, e também sempre foi utilizada a representação, né, da aliança que Deus faz conosco nessa relação, nesse desenvolvimento de relação. E aí eu acho muito interessante, e o primeiro ponto que me vem à mente quando nós falamos sobre esse texto, é o texto que nós conseguimos perceber e entender, né, um dos poucos textos que nós conseguimos ver isso, que o Senhor Jesus está em todos os lugares conosco. Ele está tanto nos momentos de tristeza, quanto nos momentos de alegria. Nós vamos ver, e já falamos em outros momentos, como o Senhor Jesus esteve presente no meio do povo durante aqueles 3 anos de ministério, e as suas ações miraculosas acontecem especificamente em momentos de perigo, como, por exemplo, quando ele acalma os ventos e os mares ali na tempestade, em momentos de desespero, como vai ser, por exemplo, quando falarmos sobre a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo. Em diversos momentos, em diversas ações de Jesus, nós conseguimos ver Jesus representando, ou Jesus abençoando e salvando a vida do povo, né, em momentos difíceis, em momentos de desespero, como eu disse. E isso é importante para nós sabemos disso, pois o povo vivia, em grande maioria, momentos como esses. Né? O Senhor é aquele que cuida de nós já falamos sobre isso diversas vezes, nós temos o senso de abrigo em Deus, o nosso Pai que cuida e nos protege de todas as circunstâncias e de todos os males. Só que esse texto é um texto diferente, é um texto que fala de uma teologia que eu e você precisamos ter constantemente em nossas vidas e em nossa mente também. É um momento onde Jesus está numa festa. É no momento onde Jesus está no meio da alegria de seu povo. É no momento onde o mestre está no meio da alegria daquele casal que acabou de concluir uma união. E pensar nisso, refletir sobre isso, é algo que precisa ser importante para nós. Eu digo isso porque um dos pontos, né, e uma das grandes dificuldades que nós temos na nossa relação com Deus é o entendimento de que Deus ele quer estar presente na nossa vida em todos os momentos. Uma das grandes críticas que eu faço em diversos momentos sobre a nossa relação com Deus é colocar Deus na posição do gênio da lâmpada, né, que precisa atender os nossos desejos conforme as nossas vontades. E quando nós pensamos nessa figura de Deus, nós só pensamos naquele que nos concede coisas e só nos concede coisas em momentos difíceis. Mas quando nós estamos bem, nós não nos lembramos de Deus. O pastor Marcos fala disso em diversos momentos, eu já falei disso só em alguns momentos também, que a nossa relação com Deus ela precisa ser em momentos ruins e em momentos bons. Quantas vezes nós pedimos coisas a Deus e assim que Ele nos concede, nós nos esquecemos dele, né? Quantas vezes, já ouvi algumas vezes, né? Já falei também sobre o exemplo do carro, por exemplo. Aqueles que não possuem carro pedem um carro ao Senhor, pedem que o Senhor nos conceda essa bênção e até mesmo nos seus devaneios e nas suas orações oram e tentam fazer uma negociação com o Senhor que quando esse carro chegar ou se essa bênção vier, ela vai ser utilizada para abençoar a vida de outras pessoas, e quando esse carro vem, você na verdade não ajuda ninguém, você só se utiliza do seu próprio benefício, no seu benefício próprio, e você não se utiliza da bênção que o Senhor te concedeu para abençoar a vida de outros. Por mais que isso seja uma questão efêmera, né, possa parecer algo muito simples, isso tem a ver com um ponto muito maior, que é onde eu estou querendo chegar, irmãos. O Senhor Jesus ele está na nossa vida em todos os momentos.
Então buscar essa relação com Ele em todos os momentos é fundamental para nós. Agradecer ao Senhor por todos os livramentos que Ele nos concede, a gratidão, mas também a gratidão faz parte de celebrar ao Senhor todos os momentos felizes que nós vivemos. Jesus, Ele está no nosso cotidiano e Ele estará no nosso cotidiano, Ele precisa estar no nosso cotidiano em todos os momentos. Então, nós temos aqui um primeiro ponto e nós temos aqui uma passagem que é rara, uma passagem que é importante para nós e para a nossa reflexão. Um segundo ponto que essa passagem traz, eu acho muito interessante, né, é justamente o modus operandi do Senhor Jesus especificamente nessa passagem. E como Ele não nega nenhuma das suas naturezas e como Ele não desobedece ao Pai em momento algum, mas Ele não deixa, né, de abençoar a vida daqueles que precisam. Vamos olhar para o contexto desse texto. Quando Maria chega a Jesus e diz, olha, eles estão com o vinho acabando. Isso para a festa, né, para uma festa que duraria alguns dias, na verdade, ali naquele primeiro momento era um motivo de vergonha, era um motivo de desgraça. Aquele casal poderia ter uma situação muito prejudicial ali naquele momento. E Maria sabia disso, e Maria tinha noção disso, por isso que ela vai até Jesus e fala com ele que aquilo estava acontecendo. Mas eu acho muito interessante porque o Senhor deixa muito claro que ali ainda não era chegada a hora dele. Não era chegada a hora dele se revelar como o unigênito do Pai, não era chegada a hora dele representar o reino de Deus na terra, agindo diante dos homens. Não era chegada a hora dele de realizar tudo aquilo que ele ainda teria que realizar. Só que mesmo assim, mesmo tendo essa consciência, mesmo tendo essa representatividade, mesmo tendo esse entendimento, né, dentro da sua representatividade humana e celestial, o Senhor não deixa de abençoar aqueles que Ele pode. O Senhor não deixa, né, mesmo não sendo ainda o momento do início da sua missão, da sua revelação, de ajudar aqueles que Ele pode. Então, em secreto, longe dos olhos do povo, e muitas vezes será longe dos nossos olhos, Ele move as águas de uma forma totalmente diferente. E Ele realiza algo que é inimaginável. Nós temos aqui a transformação de matéria, né? Me permitam usar um pouquinho o meu linguajar de CDF, de nerd, que gosta de ficção científica e de histórias em quadrinho. Nós temos aqui alguém que tem a possibilidade de transformar a matéria. Jesus transforma a água em vinho, Ele transforma e cria as coisas do nada. Falei sobre isso na nossa última mensagem, quando falamos sobre autoridade. Aquele que é Senhor de todas as coisas tem autoridade sobre todas as coisas. Deus, o Senhor Jesus, na sua natureza de 100% Deus, tinha a possibilidade de fazer e de alterar as coisas conforme a sua vontade. Não é à toa que lá no episódio de quando ele está no deserto, o diabo desafia a transformar as pedras em pães, que ele sabia que Jesus tinha a possibilidade, né? E nós temos essa ação miraculosa, tão miraculosa quanto acalmar os ventos e o mar, sendo realizado ali no silêncio, sendo realizado ali sem que ninguém mesmo soubesse disso. Ele transforma a água em vinho e ele nem mesmo comenta com os serviçais, ele só os orienta que levem o vinho naquele momento, né, para que aqueles homens, para que o anfitrião da festa, né, para que o senhor ali do salão, ou o cerimonialista, vou usar essa frase, né, pudesse estar ajudando, né, pudesse estar experimentando esse vinho. E nós conseguimos entender, e isso para mim, irmãos, é algo que é importante, e eu trouxe esse ponto porque eu acho ele muito interessante, porque o Senhor Jesus era o Senhor de toda a glória. Ele era o Deus encarnado, ele era
Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz, Senhor de todas as coisas. Não existe outro como o Senhor Jesus e nunca vai existir. E nós vamos ter momentos à frente onde Jesus está com o seu povo e não é reconhecido por seu povo como tal. E eu fico imaginando, e aí permita-me conjecturar, se, por exemplo, eu tivesse as mesmas habilidades de Jesus, ou qualquer um de nós gostaríamos de ver a glória, né? Nós gostaríamos de ver e de receber a honra da capacidade que nós temos. Eu imagino como Jesus poderia ter feito aquela água no meio de todo o povo sair flutuando e tomando cores diferentes, e assim ir se transformando num vinho, né, ir se tornando algo totalmente diferente, né, e ali colocar um pouquinho daquela água transformada em vinho no copo do encarregado para perceber que ele era o grande Senhor de todas as coisas. Mas não é isso que o Senhor Jesus faz, pois não era chegada a sua hora e não era sobre isso que o reino de Deus significava. O reino de Deus significava em abençoar a vida daqueles que precisavam, auxiliar aqueles que precisavam, salvar aqueles que precisavam. E aí é justamente nisso que o Senhor realiza, é justamente isso que o Senhor faz. Ele faz no momento dele, da forma dele, da melhor forma possível, no silêncio, às vezes quando eu e você não podemos ver, quando eu e você não conseguimos ver, né? Realizando tudo da forma dele e aí chegando no nosso ponto da melhor forma. Porque quando o encarregado recebe aquela água transformada em vinho e ele prova, ele precisa ir até o noivo. E possivelmente, irmãos, aquele foi o melhor vinho que aquele homem já tomou na sua vida e que aqueles convidados já tomaram em sua vida. Porque quando o Senhor faz alguma coisa, ele faz o melhor. Quando ele faz alguma coisa, mesmo no silêncio, ele faz algo extraordinário. Ele faz algo que é incomparável. Então, já caminhando para o final dessa reflexão, já caminhando para o final dessa mensagem, que através dessa ação de Jesus a gente possa entender que Ele está conosco em todos os momentos. E nós precisamos celebrar isso em todos os momentos. Nós precisamos entender que muitas vezes o Senhor vai realizar as coisas em secreto e nós simplesmente vamos recebê-las sem perceber, assim como foi com esse casal. Mas principalmente nós precisamos todos os dias propagar que tudo aquilo que o Senhor faz é o melhor que pode ser feito, pois o Senhor Jesus é perfeito e tudo aquilo que Ele faz é perfeito e é reconhecido nesse momento até mesmo por aquele encarregado e ainda seria reconhecido por muitos homens e mulheres no decorrer da sua caminhada e espero que seja reconhecido por nós todos os dias na ação dele na minha vida, na ação dele da sua vida. Então, que o Senhor nos abençoe. Doce presença, presença santa. Povo de Deus, saúde e paz. Seja muito bem-vindo mais uma vez a mais um culto de adoração, de estudo, de celebração da nossa fé. Você pôde adorar o Senhor falando sobre o Espírito Santo, essa doce presença. E a nossa oração é: enche-nos com o teu poder. Que possamos, irmãos, buscar o enchimento do Espírito no decorrer da nossa trajetória de vida. E em alguns momentos, sermos tomados de uma forma mais ampla por Ele, para com ousadia pregarmos o Evangelho da graça de Jesus. Se Deus permitiu, hoje é 1º de fevereiro, e uma quarta-feira, e louvamos a Deus pela vida. Janeiro já ficou para trás e fevereiro tem muitos desafios. Que bom, vamos vivendo aí um dia de cada vez, esse janeiro, período de férias, de recesso, de viagem, de descanso, para um 2023 de muito trabalho. No Salmo 34, que vocês leram aí também e puderam refletir um pouquinho, ele diz assim: os mansos o ouvirão e se alegrarão. Os mansos são os discípulos, os eleitos, os filhos de Deus. Manso significa obediente, domesticado. Não existe brabos, ferozes,
no reino de Deus. Existem homens e mulheres que, com mansidão, com obediência, seguem a Cristo, né? Que era e que é e sempre será manso e humilde de coração. E também seja engrandecido. Vocês louvaram ao Senhor aí, disse: meus lábios sempre te exaltarão. Queridos, que a nossa boca seja boca de bênçãos, de alegria. Saiam de nós palavras doces que encorajam, que levantem as pessoas, que aconselham, que acolham as pessoas, que confortem as pessoas. Essa é a vontade de Deus para nós. Às vezes, por questões de circunstâncias, de características, temperamentos, algumas palavras saem de nossas bocas que não deveriam sair. No entanto, o Espírito Santo sempre nos traz a reflexão e uma confissão de pecados e vamos resolvendo. Pastor Alex começou uma série sobre aprendendo com os milagres de Jesus. Hoje ele falou aí sobre bodas, né? Os momentos felizes da qual Jesus está conosco, bênçãos secretas e também tudo que Jesus faz é sempre bom, buscando o melhor para a nossa vida. Queridos irmãos e amigos, prossigamos em frente, fazendo a vontade do Senhor, sabendo que Ele cuida de nós em todo o tempo. Estamos em oração pela irmã Marilu, que está se recuperando de uma cirurgia no fêmur esquerdo. No domingo passado, né, a irmã Maria Lúcia esteve conosco, nos comunicou no culto que vai precisar fazer um tratamento oncológico, né, na região do pâncreas, está com um carcinoma e precisamos acolhê-la, abraçá-la. Então coloque ela nas suas orações. Graças ao Senhor estamos seguindo em frente. Na área administrativa, você que esteve domingo pôde perceber que nós recebemos de presente ali uma pintura nova na fachada da igreja, portão, os portões, o muro, a escadaria, vai terminar essa semana. Apenas uma limpeza para nós vivermos aí o ano de 2023 e, se Deus permitir, uma reforma geral até o aniversário de nossa igreja em dezembro. É importante que você seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Se você ainda não entregou o seu dízimo, faça no dia de hoje o dízimo do Senhor. Vai aparecer o Pix aí agora, uma oferta de gratidão, uma oferta de amor, um voto que você tenha feito para que a gente prossiga cumprindo a nossa missão. Fechamos janeiro, graças a Deus, com tudo em dia. E lembrando que no próximo domingo retomaremos, irmãos, a Escola Bíblica Dominical presencial às 9 horas da manhã. Então organize aí o seu relógio, o despertador, para estarmos juntos. Logo depois, às 10 horas, celebraremos a nossa fé, a ceia do Senhor também, e em momento de comunhão estaremos juntos. Deus abençoe você nesse restante de semana, ok? Um grande abraço, fique na paz e até lá!